Hoje, o Cruzeiro tem no elenco 4 atletas que chegaram à seleção brasileira. Além do William, 3 dos reforços contratados na última janela de transferências já vestiram a amarelinha. Já parabenizando o aniversariante do dia, hoje o Mineirão tá completando 59 anos, quase um sessentão, enxuto, conservado, bonitão, região da Pampulha, onde está Roger Cazé na Toca da Raposa 2, porque o Cruzeiro tá voltando aos treinos hoje, é tempo de ajustar o time e recuperar quem não tá 100%, né, Cazé? Boa tarde pra você. Maurício, jogadores se reapresentando hoje. O Matheus Pereira, por exemplo, acabou de passar por aqui, do nada, como se nada. O próximo compromisso é só no próximo dia 15, jogo contra o São Paulo. Então é um tempo considerável para o técnico ajustar a equipe e também ganhar novas opções, especialmente no ataque, vindas do departamento médico. Por exemplo, Lautaro Dias, que mesmo de folga estava frequentando aqui o centro de treinamento, estava na Toca da Raposa, em tratamento por causa de um desgaste muscular que o tirou dos 2 últimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Barreal também é uma opção, é uma dúvida, porque saiu machucado do último jogo, então é mais uma opção para o Fernando Seabra. O Veron também é uma opção importante, que pode estar em campo contra o São Paulo no dia 15, ele que não joga desde a partida contra o Palmeiras. E a principal dúvida nesse bolo de atacantes é o Rafa Silva. O prognóstico era de que ele voltasse só no mês que vem, mas existe a possibilidade de que no dia 15, na partida contra o São Paulo, ele possa sim estar em campo. Maurício. Ui, rapaz, informação importante. Cazé, muito obrigado. Sabe quem não se apresentou lá na Toca da Raposa? Bomba! William tá longe da Toca essa semana. É por um bom motivo, gente. Foi convocado pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira. Inclusive, o Cruzeiro não tinha um jogador no Brasil, na seleção principal, desde o zagueiro Zedé, convocado em 2018. Agora, além do William, outros jogadores do atual Cruzeiro também têm histórico amarelinha. Ele está vivendo um sonho. Muito feliz de estar representando não só a seleção brasileira, mas também representando os meus companheiros de clube, representando o Cruzeiro também na seleção. E fazia tempo que o Cruzeiro não tinha um representante na seleção brasileira. O último convocado antes do William foi o zagueiro Dedé. Não consigo parar de pensar na voz do Tite falando meu nome, saindo na televisão e falando meu nome. Dedé, Cruzeiro. A convocação foi em 2018, há 6 anos. Hoje, o Cruzeiro tem no elenco 4 atletas que chegaram à seleção brasileira. Além do William, 3 dos reforços contratados na última janela de transferências já vestiram a amarelinha. O goleiro Cássio e os meio-campistas, Matheus Henrique e o Wallace. Se você tem no seu plantel jogadores selecionáveis, jogadores que já passaram pela seleção brasileira, eu acho que sempre é muito importante e sempre é um time que se torna um time respeitado. Né? Outro nome cotado para a seleção é o do Matheus Pereira, artilheiro e líder de assistências do Cruzeiro na temporada. Olha o efeito que o Matheus Pereira deu na bola, ó, na passada certa do Caio Jorge. O desempenho do Matheus Pereira hoje é um desempenho de jogador para ser convocado à seleção brasileira. Não sei se vai vir uma convocação. Claro que se vier, vou ficar muito feliz, muito satisfeito, né? Quem já está lá, agora vai brigar por espaço. O Brasil enfrenta o Equador amanhã e o Paraguai na próxima terça-feira. E o William disputa a posição com o Danilo, capitão da seleção na última Copa América. A gente vive uma entre-safra de laterais, né, direitos e esquerdos. Então acho que é uma oportunidade que ele tem gigante de se firmar na seleção e se consolidar. Se eu tiver a oportunidade de estar em campo, vou tentar fazer o meu melhor. É gol do William, o William da seleção. Então, brilha William! Bora de notícias. Quero começar falando sobre o Cruzeiro, a respeito da premiação a que vai ter direito a Raposa por conta da venda do Arthur Gomes. Negócio fechado em 6 milhões de euros ou 36 milhões de reais com o Dinamo Moscou. O Cruzeiro ainda tem direito a mais 1 milhão de euros em bônus. Perguntei para um dirigente do Cruzeiro como é que vão funcionar esses bônus. Ele contou que está tudo relacionado ao primeiro ano de participação do atleta no clube russo. O título do campeonato russo, por exemplo, garante 500 mil euros, ou mais ou menos 3 milhões de reais para o Cruzeiro. Os outros bônus são todos menores e atrelados ao desempenho do time nessa primeira temporada.
o Cruzeiro ainda pode faturar uma grana. De qualquer forma, já é a maior venda feita pela Raposa desde a Arrascaeta em 2019. Na oportunidade, o Cruzeiro havia ficado com 55 milhões de reais naquela venda de 76 milhões de reais. Desde então, Vitor Roque por 24 milhões de reais e Lucas Romero por 18 milhões de reais eram as maiores vendas, até que surge essa negociação com o Arthur Gomes, 36 milhões de reais, com detalhe. O Cruzeiro havia comprado o atacante do Sporting na temporada passada por 16 milhões de reais, um lucro de 20 milhões de reais. Bora lá falar do Cruzeirão. Cruzeiro que volta aos treinos hoje à tarde na Toca da Raposa 2. Depois de ficarem de folga aí naquela folga programada na segunda, terça e ontem, quarta-feira, os atletas vão se reapresentar hoje à tarde, dando início assim na preparação para o jogo do dia 15 contra a equipe do São Paulo. Jogo muito importante porque o Cruzeiro hoje é o 5º colocado com 41 pontos, São Paulo é o 6º com também 41 pontos. O Cruzeiro leva melhor aí nos critérios de desempate, então o Cruzeiro vai ter muito tempo para se preparar em relação ao São Paulo. Afinal de contas, o São Paulo já entra em campo no meio da semana que vem para disputar contra o Atlético aí uma vaga na Copa do Brasil. O técnico Fernando Seabra, então, vai ter todo esse tempo e, claro, os jogadores também vão se preparar melhor, principalmente na parte física. Vamos ver aí trabalhos específicos com o Wallace, por exemplo, que tem mostrado que toda vez que tem fôlego vai muito bem, mas depois aí ele tem uma queda técnica devido à queda física. E outro jogador que a gente está atento para ver se já vai ser liberado para treinar normalmente com o restante do elenco é o atacante Gabriel Veron. Bom, e ontem o CEO do Cruzeiro, né, o Alexandre Matos, em entrevista para Renata Fã, ele afirmou que o Cruzeiro não está negociando com o Renato Gaúcho. O Cruzeiro não foi atrás do Renato Gaúcho. E isso vai de encontro à informação passada pelo Jorge Nicola de que o empresário do Renato Gaúcho, o staff do Renato Gaúcho, havia procurado o Cruzeiro, né? E o Renato Gaúcho usou isso aí numa coletiva, dizendo que já tinham clubes do Brasil atrás dele. Então, o Alexandre Matos bancou mais uma vez a permanência aí do técnico Fernando Seabra, que confia no trabalho do Fernando Seabra. Então, o treinador tendo aí essa tranquilidade que já deveria ter há mais tempo pelo trabalho que vem mostrando aí no Cruzeiro Esporte Clube. E para poder finalizar, uma notícia que pegou o torcedor do Cruzeiro ontem de jeito como um soco na boca do estômago. Sabe aquele processo criminal que estava correndo na justiça aí contra o Wagner Pires de Sá, Itair Machado e Sérgio Nonato? O processo foi arquivado. A decisão é da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Wagner Pires de Sá, Itair Machado e Sérgio Nonato, eles estavam sendo aí acusados de crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, e de acordo aí com a apuração, as investigações apontam que não há evidências suficientes para sustentar as acusações contra os envolvidos. Sendo assim, o processo foi arquivado, o que deixou o torcedor do Cruzeiro aí com a sensação de náusea, com a vontade assim, bom, né, aquela famosa descrença na justiça, maneira então o processo arquivado devido falta de provas concretas. Processo arquivado, Cabidão. É. Já era esperado, né, Essa risadinha sua aí. Não tem. Falar o quê, CJ? A gente já tava comentando em off aqui. Brasil, né, o país da impunidade, era óbvio que isso ia acontecer. Mas essa questão, a gente já sabia que juridicamente era uma situação bem complicada pro Cruzeiro vencer, né? Tanto que no fim acabou sendo arquivada mesmo, CJ. A gente já tinha essa sensação no decorrer do processo, inclusive. Isso. Não, é porque tem uma questão, né, nessa história toda do Cruzeiro, que é o que é ilegal e o que é imoral, né? Uhum. E é difícil mesmo de achar a ilegalidade, é fácil achar a imoralidade. Então, dentro do esperado, sem muitas surpresas. Sem muitas surpresas. Mas por se tratar de Brasil, tá, gente? O Adroaldo citou o Alexandre Matos aí, e aí, agradecendo a André Salles, o grande amigo da Band lá, o Alexandre Matos, ele foi ao programa da Renata Fã, o Jogo Aberto, e deu essa declaração, e a gente reprisa aqui, caso você não tenha visto. Olha só. 10, 15 dias atrás, eu estava respondendo a mesma coisa sobre o Cuca. Semana passada começou muito forte o Diniz. Agora o Renato. Até pela seriedade e pela transparência que eu tenho com todos vocês, né? Eu cito sempre nas minhas palestras, cursos,
O jornalista, ele não é inimigo. A gente tem que fazer o contraponto com educação, respeito, entendendo o que ele tem que fazer. Mas eu liguei pro Chico, inclusive. Falei, Chico, essa informação não é verdadeira, amigo. O Cruzeiro, que vai acontecer no futuro, no futebol a gente já viu tanta coisa, né? Imagina o Cruzeiro aí brigando pelo título brasileiro, o Cruzeiro classificando para a Libertadores, o Cruzeiro ganhando uma Copa Sul-Americana e nós pensando em trocar treinador. Não tem nem sentido uma situação dessa. É claro que o Renato é um excepcional pessoa e treinador, conheço o Renato, tenho um sonho de trabalhar com ele, né? Já disse isso a ele em outras oportunidades, não nesse momento, não teve nenhum contato com o seu procurador, com ninguém ligado ao Renato, enfim, a gente vai esperar para ver como é que vai ser esse restante. A gente está muito satisfeito com aquilo que a gente vê do Seabra, não só pelos resultados, mas a nossa avaliação ela tem que ser interna do dia a dia, de como ele enxerga o jogo, da postura que ele tem com o elenco. E a gente está satisfeito com isso. E a gente espera que ele tenha vida longa aqui. A gente sabe que no futebol, principalmente treinador, hoje até diretor, CEO, enfim, depende muito de resultado. Mas a gente espera que ele tenha vida longa aqui. O Cruzeiro não fez contato com o Cuca, com o Diniz, com o Renato, com absolutamente ninguém, mesmo nesses momentos aqui que a gente ficou 4, 5 jogos sem ganhar, e é natural de todas as equipes, todo mundo passa por uma oscilação. O Cruzeiro passou por essa oscilação, tomara que tenha acabado aí com essa vitória de domingo. Então acho que nós estamos muito tranquilos nessa questão de comissão técnica. Agora, se em algum momento tiver que agir, não só na questão da comissão técnica, com atletas, como o Cruzeiro chegou quase 20 jogadores agora e contratou outros, na sua montagem de equipe de trabalho de profissionais, o Cruzeiro reformulou, alguns saíram, outros chegaram. Na sua diretoria administrativa, o Cruzeiro reformulou, muitas pessoas saíram, outras vieram. O Cruzeiro vai atuar como tem que ser, pensando sempre em prol da... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.